As primeiras torcidas organizadas no Brasil surgem na virada da década de 30 para a década de 40, o que é de fato curioso, visto que o mundo passava pela Segunda Guerra Mundial e diversos países como a França, Itália e a Inglaterra haviam suspendido por completo as suas competições. O conceito de torcida organizada, como conhecemos hoje, foi adaptado ao longo desses quase 90 anos e, assim como o mundo mudou, dentro dos estádios não poderia ser diferente. A popularização do futebol contribuiu para o surgimento de diversos movimentos de torcedores organizados nas arquibancadas, impulsionados por diferentes características, afinidades e reconhecimentos na forma de torcer. Paralelamente, o processo de inclusão social e o aumento da participação de diversos grupos no espetáculo do futebol vem sendo aos poucos acolhido e assimilado pelos clubes, ainda que de maneira distante do ideal. Entre esses grupos, destacam-se as pessoas com transtorno do espectro autista, cuja presença e representatividade têm ganhado cada vez mais atenção. Transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por um desenvolvimento atípico, que impacta principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento do indivíduo. Reconhecendo essa importância da inclusão em espaços de lazer e cultura, como os estádios de futebol, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em 2023, sancionou uma lei que dispõe sobre a destinação de espaços adaptados para pessoas com TEA nessas arenas. A medida estabeleceu o prazo até janeiro de 2024, para que os estádios da cidade se adequassem às novas exigências. Até o momento de gravação desse episódio, apenas 2 clubes cariocas, Vasco e Botafogo, contam com espaços destinados ao acolhimento de pessoas com TEA. O Botafogo disponibiliza uma sala adaptada, enquanto o Vasco utiliza um camarote de forma improvisada. Em ambos os casos, os espaços foram entregues com atraso em relação ao prazo estipulado pela legislação. Eu sou João Vasques, estou na companhia de Júlia Braga e esse é mais um episódio de Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. No episódio de hoje, estamos na companhia de Juan Seabra, que no ano de 2023 fundou a Autistas Botafoguenses. E aí, Juan, tudo bem? Tudo bem. E vocês, como estão? Tudo ótimo. Seja bem-vindo e obrigada por essa disponibilidade para dar essa entrevista para a gente. Então, Juan, você pode contar um pouco para a gente sobre o que te motivou a tomar a iniciativa de criar a primeira torcida organizada para as pessoas com TEA no Botafogo e como é que foi esse processo? O que me motivou, né, foi a necessidade que eu tive, né, e a dificuldade para levar meus filhos no estádio. Né? Tudo começou com que eu tinha vontade de levar e não sabia como, né, e a gente foi, junto com os amigos e tudo, tentando encontrar um jeito, né, o melhor jeito ali de conseguir levá-los. Até que a gente conseguiu levar, viu um lugar legal e tudo mais, e a gente começou a criar um Instagram para postar fotos deles no estádio, tentar servir de motivação para outras pessoas também começarem a ir e tentar ser ali um ponto de apoio, né? Mostrando um pouco de acolhimento, né? Porque é difícil, né? Você conseguir ter apoio para levar, quanto mais ter apoio, né, na vida, quanto mais para levar no estádio de futebol, né? Porque a gente sabe que muitos são mãe solo, né? Não tem muito apoio da família e tudo, então a gente tentou ali montar um grupo ali de amigos, de familiares para servir desse apoio, né? Levando em consideração a dificuldade que eu tive, a dificuldade que a gente teve de encontrar um caminho de levar. Então a gente ali criou um Instagram e tudo para tentar servir de motivação e apoio para essa galera. Até que foram chegando pessoas maravilhosas, que cada vez foi crescendo o movimento e hoje se tornou um grande movimento de apoio e que a gente consegue dar mais apoio, mais acolhimento para toda a galera que quer ir ao estádio. Bom, falando agora sobre o impacto coletivo da busca por acessibilidade, seja ela para pessoas com deficiência, crianças pequenas e seus pais, idosos e pessoas neuroatípicas, a gente também trata do direito à arquibancada e dos impactos positivos de uma socialização completa no ambiente dos estádios. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre qual a importância das salas sensoriais e os outros tipos de adaptações estruturais que estejam no estádio, para que este seja um ambiente confortável para todos os grupos minoritários. Ou seja, quais as mudanças que ainda precisam ser feitas para garantir um funcionamento ideal do direito ao lazer? Então, a sala sensorial no Botafogo ela foi muito importante porque a gente consegue levar cada vez mais famílias que têm a necessidade. Porque por mais que a gente encontre um lugar legal na arquibancada, tem pessoas ainda que têm muita acessibilidade e não conseguem se manter na arquibancada. Então, a sala foi muito essencial ali para que a gente
que a gente consiga ali ter um controle melhor e consegue ali ter profissionais adequados para poder atender em momentos de crise e tudo, né? Pelo menos no Botafogo, ela funciona da seguinte forma: é um espaço reservado na arquibancada, onde a galera pode assistir o jogo da arquibancada, né? Que o nosso objetivo é fazer inclusão na arquibancada, né? E em momentos de crise, em momentos de desregulação da pessoa, ela vai para a sala, que é acústica, que tem todo o amparo, tem profissionais e tudo, para poder ali se regular e voltar à arquibancada no momento melhor. Teve um ponto interessante no que você falou, que eu acho que talvez a gente nem colocou de forma tão clara aqui, mas que eu achei muito interessante, que é o aspecto de que a inclusão ela é de levar as pessoas para arquibancada, né? E não exatamente de criar um lugar para que elas possam viver a experiência Isso, do estádio, mas viver a experiência por completo, assim como todo o restante do estádio, né? Achei interessante. isso. A nossa missão, né, aqui na Autista Botafoguense, é que a gente consiga fazer a inclusão na arquibancada, que as pessoas autistas consigam estar onde elas se acham melhor, né? Então a gente se sentem melhor, né? Então a gente tem membros que eles são da bateria de torcida organizada, da bateria da Botafogo Samba Clube, né? Então outros amam ficar no meio da torcida naquela energia, né? Com todas as suas limitações, né? Eles gostam de estar ali. Então é importante que tenha apoio e acolhimento naquele local, naquele espaço, né? Onde eles se sentem bem, né? Por mais que possam ter uma crise e tudo, eles escolhem estar ali por gostar. Então nada mais justo que a gente conseguir dar um apoio e acolhimento para que eles possam estar ali, né? Porque com eles estando ali, né, vem muitos benefícios, né? Vou dar um exemplo do meu filho mais novo, né? Quando a gente começou a ir ao estádio, ele precisava ficar o tempo todo, 24 horas, com abafador. Tinha aquele momento que a gente tinha que sair da arquibancada e ir um pouco ali para o túnel, que abafa um pouco o som e tudo mais. Mas hoje, ele fica na arquibancada o tempo inteiro do jogo, sem necessidade de abafador, né? Então, assim, não só no estádio, como na vida social, na vida como um todo, né? A gente andava na rua com ele, passava moto, passava carro, passava alguma coisa que fazia barulho, ele já se acolhia e ficava com aquela tensão toda por causa do barulho e tudo. Hoje não, hoje a gente consegue caminhar com ele na rua e não tem mais esse impacto. Por quê? Ele foi se adaptando, foi se acostumando, né? E foi vivendo esse barulho. Por mais que hoje a gente fica na leste, que é onde fica a sala sensorial, pô, é onde está a torcida organizada. Então tem bomba, tem tudo isso, né? Essa é uma das maiores dificuldades da sala ser na leste, né? Mas é o que eu falei, né? Quando a gente conversou com o Botafogo sobre qual local colocar a sala, a maioria da galera do grupo ali escolheu o leste inferior, né? Falou que preferia estar na leste inferior. Ia para oeste, ia para outro setor, não por escolha, né? Mas se pudesse, estaria sempre na leste inferior. Então a gente falou muito de estar na leste inferior, porque é onde a torcida está. É onde a galera se sente mais ali, mais à vontade de ir, porque quer estar junto com a torcida, né? Quer sentir essa emoção. Então a gente está. A importância, né, do acolhimento dessa inclusão na arquibancada traz benefícios também para a vida dessa pessoa, né? Agora a gente vai fazer uma breve pausa, porque aqui no Passes em Passes é hora de lembrar uma história marcante ou de descobrir uma curiosidade sobre o tema do dia. E agora a gente vai ter o quadro Let Me Tell You. No Lamb Tell You, sempre trazemos informações, fatos interessantes sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa Deixa eu te contar em português. A curiosidade da vez é que, além de ser reconhecido como o primeiro time do Brasil com uma torcida autista, em 2019 o Corinthians inaugurou o espaço sensorial da Neoquímica Arena, com capacidade para até 160 pessoas. Esse foi o primeiro ambiente em um estádio brasileiro dedicado exclusivamente às pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo é oferecer condições adequadas para que todos possam aproveitar os jogos da melhor forma possível, com conforto e sem incômodos. Além disso, o clube disponibiliza o ingresso gratuito para o portador do autismo. O pioneirismo do clube paulista serviu de exemplo para outras torcidas e clubes do país, como é o caso do Botafogo e do Vasco. O Maracanã, por sua vez, tem a inauguração de seu espaço sensorial prevista para o fim de setembro. Juan, você já teve alguma outra experiência
positiva ou negativa em algum desses outros estádios, como Maracanã, ou no estádio do Vasco, ou até na Neoquímica Arena? Então, só no Maracanã, que eu já levei meus filhos, não levei em outros, né, outros lugares. Eu, particularmente, já fui na Neoquímica Arena, mas não no espaço, né, na arquibancada em si. Lá é muito, muito organizado, né, o estádio em si, né, por bloco, ingresso e tudo mais. Você só entra naquele bloco. Não é igual a gente está acostumado aqui, é por um setor inteiro, né? Então, no Maracanã, né, a única dificuldade é a distância entre a entrada até chegar na arquibancada, que é muito grande, né, e a entrada ali é muito distante. Então, eu tive muita dificuldade com meu filho de andar aquilo tudo até chegar na arquibancada. Né? Mas, fora isso, eu não tive muita dificuldade, graças a levar eles ao estádio no Newton Santos. Acho que ajuda muito ali ter essa experiência, né? E eles já conseguirem se lidar melhor com essa questão de esperar, com essa questão de estar ali, saber que precisa andar, porque no Newton Santos precisa fazer um zigue-zague para entrar na, na grade e tudo, né? É uma das coisas que a gente fala bastante com o Botafogo, né? Que precisa dar visibilidade, um acesso mais ágil ali para as pessoas com deficiências. Mas, então, levando isso em consideração, meus filhos, eles têm uma... Eles chegam muito bem nos lugares, né? Não tem muitas dificuldades. Mas já ouvi muitas dificuldades de algumas pessoas, de segurança não ser bem treinado, né, de precisar ali de um apoio, não ter nenhum apoio nem de segurança, nem dos próprios socorristas do local, né? Então, isso é bem ruim, não ter um treinamento assim, né, da galera do estádio ali que está trabalhando no estádio para ajudar, né, uma pessoa que venha a ter crise no meio da arquibancada ou até ali fora e tudo, não tem um preparo da galera. Então, isso é uma coisa que reclamam bastante, né? Não só nos outros estádios, no Newton Santos também, mas no Newton Santos, como agora tem a sala, tem tudo, tem melhorado um pouco. Ainda tem muitas questões, mas tem melhorado um pouco ali. Mas a maior dificuldade que eu vejo é o preparo da galera que está ali para atender o público no momento ali em qualquer momento que precisar. Nós sabemos que os clubes são muito cobrados quando o assunto é o posicionamento a favor de causas sociais, tanto nas redes sociais como politicamente. Afinal, as torcidas são formadas por grupos heterogêneos e abrangem os mais diversos grupos que, por sua vez, querem não só frequentar os estádios, mas serem respeitados nos ambientes de relação com seus clubes. Como que você enxerga o posicionamento atual dos clubes cariocas, nesse caso, em relação à causa e também seus posicionamentos políticos, seus bastidores e redes sociais quando se trata desse assunto? Ou seja, as torcidas elas se sentem amparadas quando estão em contato com os clubes? Bom, eu acho que depende do clube, né? Acho que é muito complicado esse contato com o clube, ele abrir as portas para essas causas, mas eu acho que isso vem mudando conforme a gente vai cada vez mais lutando, cada vez mais entrando nesse assunto com o clube, mostrando força, né? Eu acho que conforme vai crescendo, a gente vai ganhando mais força, conforme a gente vai se unindo, vai ganhando mais força. Então, isso vem mudando, mas eu acho que falta muito o clube entender que isso é uma causa bem necessária, né? E que cada vez mais que eles abrirem portas, a gente vai cada vez mais melhorando a própria arquibancada, né? Então, não adianta eles acharem que é só obrigação da galera da arquibancada fazer algo. Eu acho que é mais obrigação deles mostrar que ali tem que ter algo do que a própria galera que está na arquibancada fazer algo. Um aspecto curioso da dinâmica das torcidas organizadas autistas é o forte laço entre elas, enquanto a gente pode observar diversos momentos de rivalidade por todo o país quando se trata de futebol, das torcidas, das barras. No caso das torcidas autistas, isso parece se dar de forma muito diferente, com muita parceria e integração entre todas elas, aqui no Rio, pelo menos. Como é que foi iniciado esse movimento de união? Assim, como é que foi quebrada essa barreira da rivalidade? Acho que a dificuldade que a gente tem na vida, acho que faz com que a gente olhe para a rivalidade e enxergue um pouco de que não é necessária essa rivalidade para isso, sabe? Acho que a gente tem uma luta em comum, né? Que eu acho que é muito mais importante do que a luta pelo título do nosso time, pelo time em si,
né? Então, acho que essa importância pela causa que a gente tem em comum, acho que faz com que a gente se une, sabe? Acho que a gente tem um propósito igual e a gente consegue se unir para que que a gente tenha um resultado melhor, sabe? Como eu falei, se a gente se unir, acho que o resultado vai vir melhor e mais rápido, né? Então, a gente tem essa consciência, então a gente tenta sempre se unir para conseguir ter um resultado mais eficiente. Hoje eu tenho muito diálogo com o autista RN do Flamengo, autistas rubro-negro. Com os outros eu tive muito pouco mesmo diálogo direto, né? Com autistas RN eu já encontrei, já conversei e tudo mais, mas com os outros eu realmente eu encontrei só do Vasco, né, no evento, né, do Banco do Brasil, que teve uma palestra que a gente deu, né? Fora isso, a gente não se encontrou em outros momentos. A título de curiosidade, eu também gostaria de saber se vocês já chegaram a se encontrar nessas salas, assim, torcidas rivais, como é que é essa vivência, é, a torcida fica junta, a torcida rival, por exemplo, e como é que vocês lidam com a rivalidade durante o jogo? Na sala não teve, a gente não fica junto, né? No Newton Santos, por exemplo, eu acho que é inviável conseguir colocar a torcida junto na sala, né? Por mais que a lei diz que tem que ter, né? Hoje não, eu acho que não dá para fazer. Eu não sei se no Maracanã vai acontecer, né, da torcida rival ficar junto, né? Eu sei que em outros clubes isso acontece, por exemplo, acho que na do Cruzeiro e na do Atlético Mineiro, lá eles assistem o jogo juntos, lá é um camarote, né? Então acho que é mais controlado e tudo, né? A do Maracanã e a do Newton Santos é no meio da arquibancada, né? Então eu acho mais complicado, né, a locomoção da galera ali. Eu acho até arriscado, né? Sendo bem sincero, por mais que a gente tenha união, não é só a gente que está ali, entendeu? Acho que para entrar e sair vai ser no meio da arquibancada e, como eu falei, a do Newton Santos é na leste, onde fica a torcida. Então, eu acho que seria um pouco mais complexo ter assistir os jogos juntos. Eu não veria problema nenhum, tá? Eu acho que seria ótimo ter a torcida ali, a galera ali junto ali, porque é um momento ali de inclusão, então acho que seria bem importante. Eu acho que seria não só importante como essencial, né? Ter esse espaço para a torcida visitante também, né? Mas como foi feito no Newton Santos, eu acho que isso é um ponto a melhorar absurdo lá na sala, porque como a gente tem o intuito de fazer inclusão, né, acho que deveria ter sim um acesso à torcida visitante, conseguir ter acesso a esse espaço, né? Não sei como vai ser no Maracanã ainda, né? Vai lançar agora, né, no final de, acho que vai lançar mês que vem já a sala do Maracanã, se eu não me engano. Vão ser tanto na leste quanto na oeste, né? Vão ser duas salas, né? Pelo que eu li e pelo que eu perguntei ali a algumas pessoas, foi feito assim por causa que ali é dividido, né? Quando é Flamengo e Fluminense, cada um usaria um lado da sala, né? Mas quando seria mando do Flamengo ou mando do Fluminense, os dois lados seriam usados para quem tem o mando, né? Não sei se é previsto ali ter algo para a torcida visitante. Pelo menos eu não vi nada que tenha isso previsto ali para a sala, né? Por mais que eu acho ideal ter, tá? Mas eu não vi nada sobre isso. Uma questão que seria interessante a gente falar, como que se dá o acesso a essas salas sensoriais? Por exemplo, vocês têm que adquirir um ingresso de forma virtual, vocês têm direito a alguma gratuidade? Como que funciona? Então, a sala sensorial do Botafogo, né, no Newton Santos, ela fica na leste inferior. Então, basta ter o ingresso da própria leste inferior. Não precisa ter nenhum ingresso especial ou diferente, não. Está na leste inferior, consegue acesso à sala. Né, ela fica no meio da leste inferior, só fica a grade ali para reservar o espaço para não ter um tumulto ali no local. Né? Fora isso, não tem nenhum tipo de barreira. Caso você chegue ali com laudo, com a comprovação, você consegue entrar sem nenhuma restrição. Né? A maior dificuldade que a gente tem é da gratuidade, porque ele pega presencial no Botafogo. Né? No caso do Flamengo e do Fluminense já é online. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, a gente tem que ir presencialmente ao estádio, né, pegar a gratuidade. Então, a maior dificuldade é da gratuidade, não do acesso em si à sala.
Bom, os espaços adaptados, é importante a gente dizer que ele não visa isolar as pessoas com transtorno de espectro autista, mas sim oferecer o conforto e a segurança, respeitando cada necessidade. A legislação exige a criação desses espaços em locais com capacidade superior a 5.000 pessoas. No entanto, mesmo com a existência de lei, ainda há um longo caminho até que ela seja integralmente aplicada. As torcidas organizadas vêm se mobilizando junto aos clubes, advogados e políticos, buscando tirar essa legislação do papel. E a pressão popular e o engajamento da sociedade são ferramentas fundamentais nesse processo. Então, por fim, qual a sua opinião sobre o que ainda precisa ser feito para que essa cobrança ao poder público ganhe mais força? E como as torcidas podem se articular e agir coletivamente para garantir que a inclusão se torne uma realidade concreta nos estádios do país inteiro? Acho que é o que eu falei, né? Acho que a união é a melhor forma, né? Então, se a gente conseguir se unir com um político que tem ali uma responsabilidade de lidar com a causa, né? Que tem a vontade real de fazer a diferença na causa, que criar ali, como já aconteceu, a lei do espaço, né? A lei do acesso ao estádio, que tá também vindo. Então, se a gente conseguir se unir a vontade e a galera que quer realmente fazer, que tem o poder de fazer alguma coisa, né, eu acho que a gente consegue ali fazer um pouco que acontece, né, que seja real. O que eu acho que precisa melhorar ali, assim, acho que acesso ao estádio, né, eu acho que quase todos os estádios têm, o acesso não é muito bom, né, até porque quando lota, quando fica cheio, o acesso é muito ruim, então acho que pensar em alguma forma de ter o acesso melhor ao estádio, né, a arquibancada, ou para essas pessoas seria uma mudança de chave muito grande ali na arquibancada dos estádios, né, porque hoje muitas pessoas deixam de ir a alguns jogos porque sabe que vai encher e vai ficar insuportável a entrada e a saída, não é nem ficar na arquibancada, mas a entrada e a saída, né, e fica muito ruim, né, então acho que ter alguma coisa referente a isso iria melhorar muito ali a ida ao estádio dessas pessoas. Então é fim de papo no Passes em Passes. Bom, Juan, mais uma vez a gente queria agradecer. Eu acho muito importante você falar isso como uma pessoa que passou por isso. Então, acredito que vai atingir outras pessoas que às vezes se privam de frequentar os estádios achando que não vão ter lugar de acolhimento, né? E é importante dizer dessa questão do Maracanã. A previsão é para setembro desse ano, mas nós esperamos que esteja pronto o quanto antes. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve roteiro, produção e edição por Júlia Braga e João Vasques. Nosso programa é lançado na última quarta-feira de todo mês e esperamos vocês no próximo episódio. Valeu pela audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe todos os textos do nosso blog, leme.uerj.br. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.